Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Garcia, docente universitário, consultor em logística. É um prazer estar aqui com vocês nesse congresso e eu vou tratar do tema Logística 4.0. Vou deixar também na minha apresentação alguns materiais complementares que vocês vão poder acessar através dos QR Codes. Ok? Vamos seguir então na nossa apresentação. Deixa eu só pegar minha caneta. Primeiro, o que diferencia a logística 4.0? É o cenário. O cenário que nós vamos encontrar é um cenário mais volátil, mais incerto, com uma ampla oferta de produtos e serviços e clientes e consumidores mais exigentes quanto ao nível de serviço, quanto à consistência, quanto à conveniência. Além disso, nós temos que o impacto da logística na percepção de valor ao cliente em sua jornada, quer na decisão de compras como na atual, né, passa a ter uma relevância muito grande dentro do contexto. Né? Então, um outro aspecto é o crescimento do comércio eletrônico, acelerada pela epidemia, onde nós temos um aumento da carga fracionada, uma pressão sobre os custos logísticos, uma redução dos prazos de entrega, uma pressão sobre a redução dos prazos de entrega e mantendo a confiabilidade. Além disso, nós temos a utilização do omnichannel, ou seja, os consumidores querem ter uma experiência única, independente do canal que eles utilizam. Isso quer dizer que tanto pode ser o canal de e-commerce, como pode ser na loja, tá certo? Eu quero ter o mesmo tipo de atendimento, né? Eu quero ter a mesma facilidade, tanto para compra como para devolução, né? E em todas as minhas interações com a empresa, eu quero que exista o menor atrito possível, né? Então, essa é uma das características da logística 4.0. O outro aspecto é o data driving, ou seja, nós vamos trabalhar com um grande volume de dados, ampla variedade desses dados, grande velocidade de atualização desses dados, e esses dados vão precisar ser coletados, transformados em informações e conhecimentos que gerem valor. É o que a gente chama de analytics, né? Transformar os dados em conhecimento, em valor, e que suportem as decisões de negócio. Muito bem, a transformação digital e a logística 4.0. Um primeiro aspecto é a necessidade de tornar os negócios mais ágeis e flexíveis para dar resposta, né, aos clientes, com grande capacidade de se adaptar às mudanças. Um outro aspecto é que nós temos a convergência e o amadurecimento de tecnologias. Tecnologias essas que vão ser ferramentas que vão ser utilizadas, como o 5G, o IoT, o Big Data, a inteligência artificial, blockchain, solução de serviços, de software por serviços, soluções em nuvem, grande capacidade de processamento, dentre outras tecnologias. Por outro lado, eu vou ter uma pressão pelo aumento da produtividade. Essa fase que nós estamos entrando, ela vem trazendo um aumento de produtividade. E, ao mesmo tempo, há uma necessidade de customização em escala. Por outro lado, eu tenho um aumento da velocidade do fluxo de materiais e produtos através da digitalização na cadeia de suprimentos, de forma a melhorar tanto o nível de serviço como também o desempenho de fluxo de caixa, porque à medida que eu aumentar a velocidade, né, eu também evito o quê? A geração de estoques nesses processos, né? E com isso aumenta o fluxo de caixa. Um outro aspecto é a visibilidade do fluxo de materiais e produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Isso é, há uma necessidade de visibilidade
para a tomada de decisão a partir dos indicadores relevantes do negócio. E o que envolve a transformação digital? Ela vai envolver os processos, né, logísticos, processos esses que devem serem digitalizados, né? Eu tenho que, nesses processos, extrair dados, não é? Usar dados, extrair dados e fazer análise desses dados. Com o uso, né, para isso, eu vou usar da tecnologia, né, como uma ferramenta para poder extrair dados, para poder examinar os dados e para poder intervir nos processos. Por outro lado, tudo isso, esses elementos, eles vão depender das pessoas. As pessoas vão ter que ter competências para trabalhar integrando esses processos que foram digitalizados, trabalhando com um grande volume de dados, com ferramentas e interagir dentro desse novo contexto que está colocado. Por outro lado, a cultura da empresa vai ter que estar focada no cliente, não é? E vai ter que ter o que a gente chama de alma digital, ou seja, eu vou ter que pensar nos processos de forma digital, não é? Daí a importância de incorporar todos esses processos na empresa, isso se transformar na cultura da empresa, né? Outro aspecto que não pode ser deixado de lado é que eu tenho que continuar inovando, então eu tenho que fazer a transformação digital e continuar no processo de inovação de negócio, de processos, na forma de gestão, né? E a gestão de riscos é um aspecto que vai ter que ser considerado, porque eu tenho elementos que podem interromper minha cadeia, minha operação, né? Eu tenho também os problemas ligados à segurança de dados, então a gestão de riscos vai ser um elemento relevante, né, dentro da gestão das cadeias e das empresas. E tudo isso vai se fazer através de redes colaborativas, que são ecossistemas que se compõem de fornecedores, de clientes, dos prestadores de serviço logístico, dos competidores, de startups, de instituições que precisam estar conectados para propiciar a melhoria dos processos, para propiciar uma melhor gestão de risco, uma melhor integração, mais inovação aberta, né? Aqui nós vamos dar uma passeada, né, mostrando a evolução do processo industrial, né? Então nós tivemos na indústria 1.0 a mecanização, né? Ou seja, a utilização de máquinas a vapor nos processos de manufatura em teares, né? E com isso iniciou a primeira transformação chamada indústria 1.0, né? Onde o esforço humano foi transferido para um esforço mecânico, né? Através da máquina a vapor. A segunda revolução industrial vem do desenvolvimento também da produção em escala. Então aqui começou a haver o crescimento da produção para atender as diversas regiões, né? E aí eu tenho então o estabelecimento da linha de montagem da eletricidade e do motor a combustão. Então esses elementos tecnológicos, mais a transformação na forma de gestão da produção, né? E a ampliação, né? O crescimento de demanda propiciou a transformação para a indústria 2.0. Já a indústria 3.0, ela surge com os computadores, né? A internet, os dispositivos eletrônicos, né, que permitiram os computadores, a internet, o início da robótica, né, e da automação, onde nós temos um crescimento da capacidade de produção e um aumento de produtividade. Já a indústria 4.0, ela vai combinar sistemas cibernéticos, isto é, máquinas, equipamentos, robôs, não é? Integrados e trocando informações entre si através da internet das coisas, ou seja, os dispositivos conectados, não é? Formando redes, e o uso de inteligência artificial, de sistemas de apoio de inteligência para tomada de decisão, não é? Que vão fazer
com que os processos industriais tenham a sua capacidade autoajustada, não é? De forma a ser mais flexível. Então, essa é a tendência que nós temos aí. As características que nós vemos nessa indústria 4.0 são as mudanças nos negócios e nos processos das empresas na cadeia de suprimentos com o uso intensivo da tecnologia digital para dar maior velocidade, flexibilidade, colaboração e transparência, tanto aos clientes como aos stakeholders, né? Além disso, nós temos o desafio, né, para resolver os conflitos entre uma maior variabilidade de produtos e serviços demandados pelos clientes com a sua escala, isto é, os clientes querem ter mais customização, para isso eu preciso ter mais flexibilidade produtiva. Por outro lado, eu preciso atender também uma flexibilidade produtiva com um aumento de produtividade, não é? Então, isso é uma das demandas que eu tenho na indústria 4.0. Né? Será reduzido também o ciclo de desenvolvimento de produtos. Eu vou ter cada vez mais os produtos sendo desenvolvidos em tempos menores, porque fica mais rápido eu produzir modelos, testar e colocá-los no mercado, né? Além disso, a manufatura ela vai poder ser distribuída e a fabricação feita sob encomenda, reduzindo-se o custo com inventários. Então, a manufatura distribuída aqui, ela está relacionada com o uso de impressão 3D, onde eu tenho o objeto digital e eu faço a impressão desse objeto, aonde mais próximo do mercado aonde ele vai ser consumido. Com isso, eu vou poder reduzir, né, lead times, vou poder evitar transportes de transportes de longo percurso, reduzir estoques, né? Esse vai ser um dos impactos trazidos também por esse tipo da indústria 4.0, que vai usar de forma intensiva os dados, as análises, né, os sistemas de análise, uso de inteligência artificial para propiciar essas análises e o comando de sistemas Cyber Physical Systems, que são máquinas, equipamentos e dispositivos que vão ser capazes, portanto, de interagir entre si e ajustando o fluxo e as capacidades da empresa na cadeia de suprimentos. Então, vejam, é uma forma de eu conseguir responder, né, através dos sistemas interligados e com autonomia, para dar mais flexibilidade e com capacidades de responder às demandas, às variações que ocorrem no mercado, né? E ainda levando em conta customização. Aqui nós temos os Cyber Physical Systems, né? Composto então de máquinas, sensores, dispositivos e pessoas. Então, aqui nós temos três exemplos aqui, né, desses elementos, né? A pessoa interagindo com um painel, extraindo dele um código de barras, um QR Code, onde ele faz o pedido, esse pedido imediatamente é processado, é encaminhado à casa do cliente. Então eu tenho uma interação, né, entre máquinas, sensores, dispositivos e pessoas. Lembrando que com a introdução da internet das coisas, os dispositivos todos vão estar interconectados na internet. Com isso eu vou ter tanto um fluxo de pessoas, né, uma rede de pessoas interconectadas, como uma rede de dispositivos e pessoas. Com isso eu vou poder extrair um volume gigantesco de informações que vão precisar ser analisados, né, para que eu possa tomar as ações. Então, nós temos, uma vez coletado esses dados, nós temos que fazer o quê? Armazenar esses dados e trabalhar os dados para gerar um valor, não é? E isso a gente faz através dos Big Datas, né? Que gerem esse fluxo de dados. Então, a partir da geração dos dados, da captura dos dados, eu vou
identificar nesses dados que vêm de várias fontes, né? Quer dizer, esses dados têm uma característica que tem um grande volume, né? Eles têm uma grande variedade, então podem ser imagens, pode ser textos, pode ser uma medição de temperatura, uma medição de pressão, não é? Podem ser dados de diversas formas, como a gente chama, dados estruturados e não estruturados. Eu preciso minerar esses dados, quer dizer, eu preciso organizá-los de uma forma, não é, para entender as suas características e preparar esses dados para que eles possam ser analisados. Tudo isso é que faz parte do Big Data. O Big Data, o objetivo dele é, a partir do trabalho com esses dados, né, é fazer com que eu consiga dar um valor. E o valor que eu quero dar para esses dados pode ser, por exemplo, a elaboração de um descritivo, isso é, com base nos dados coletados, eu descrevo o que está acontecendo. Ou então, explicar alguma coisa, por que algo aconteceu. Ou então, prever, predizer o que vai acontecer. Por exemplo, que vendas eu vou ter no próximo mês na região tal, né? De determinado tipo de produto. Ou então, ser prescritivo, né? Onde eu faço uma análise de cenários, né? Ou uma otimização. Então, por exemplo, o que eu devo fazer para otimizar o meu custo total de distribuição, não é? O que aconteceria se eu aumentar as vendas na região Nordeste de 10%? O que vai acontecer com o meu custo total? Não é? Então, esse é o prescritivo. Então, coletando esse grande volume de dados, o Big Data vai me ajudar a examinar esse volume de dados, me gerando um descritivo, um diagnóstico, um preditivo, um prescritivo. Ou seja, eu vou dar um uso para isso. Esse uso vai me permitir tomar decisões ou então controlar dispositivos. Para fazer esse trabalho de análise, né, existe a utilização de uma ferramenta são as ferramentas da inteligência artificial. É como se a gente olhasse aqui, né? Eu tenho Big Data para fazer toda essa análise, né? Ou a visualização desses dados. Eu preciso de determinadas ferramentas específicas que eu tenho que utilizar em cada um dos momentos aqui, não é? Dependendo do tipo de análise que eu queira realizar. Então, preciso de um tipo de ferramenta. Então, a inteligência artificial é essa caixa de ferramentas que eu vou utilizar para suportar essa decisão ou para que haja uma ação sobre um sistema autônomo. A inteligência artificial é essa habilidade que tem os sistemas de fazer um aprendizado semelhante a um ser humano, não é? E nós temos o que a gente chama de machine learning, que são programas baseados em algoritmos, os algoritmos são programas, que têm uma habilidade de aprender com base nos dados, né? Isto é, é um programa que aprende, e ele aprende a partir da análise de dados estatísticos, de informações, né? Da análise das informações e com uma base estatística, né? Esse é o machine learning. Nós temos também uma subdivisão, né? Que é o deep learning, quando eu preciso, por exemplo, fazer uma análise de informações muito mais detalhadas, né? Por exemplo, avaliações de imagem. A imagem é composta por um conjunto muito grande de elementos e de detalhes, diferentemente, por exemplo, de uma avaliação de uma temperatura, de uma pressão, não é? De um elemento de quantidade de venda, então são elementos discretos, não é? Já o Deep Learning, eu tenho uma imagem onde eu tenho uma grande quantidade de informações que eu preciso destrinchar em mais detalhes para poder reconhecer aquela imagem, né? Ou seja, eu preciso usar de outros elementos, como por exemplo redes neurais, para conseguir fazer a análise dessas imagens. Então, o Deep Learning é usado, por exemplo, em imagem, em reconhecimento de voz, né? E o Machine Learning para análise de dados de uma forma geral, né? Muito bem.
E como é que a máquina aprende? Então vamos ver aqui o exemplo do mecanismo de aprendizagem. Então, o cientista de dados, né, o analista de dados, vai definir um algoritmo que seja o mais adequado para responder ao problema que eu quero resolver e a esse conjunto de dados que eu quero examinar. Por exemplo, se eu quero fazer um forecast, uma previsão de demanda, né? Então existem algoritmos mais adequados. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma análise de uma imagem, é um outro tipo de algoritmo. Então, o analista de dados, né, ou o cientista de dados define um certo algoritmo, eu vou escolher um determinado conjunto de dados históricos e com base nesse conjunto de dados históricos, esse algoritmo vai me definir uma relação entre as variáveis, não é? Que ele conseguiu identificar, não é? É o que a gente chama de modelo. Ele identifica um modelo. Esse modelo, vamos dizer que eu estou fazendo um modelo de previsão de forecast. Eu vou usar para fazer uma predição. Então, vou pegar esses dados, vou fazer uma predição. A predição deixa eu pegar um outro conjunto com base nesse modelo, eu faço uma predição, por exemplo, do que aconteceria em determinado período, em determinado mês. E usando os meus dados históricos, como eu conheço, eu vou verificar o desempenho do modelo, se ele está adequado ou não, ou seja, se ele está dentro de uma margem de erro aceitável ou não. Se o desempenho dele estiver adequado, ok, eu vou usar esse modelo para fazer a predição. Se ele não estiver adequado, o algoritmo vai saber que ele não atingiu o desempenho adequado e ele vai então alterar a relação entre as variáveis, vai identificar novas relações, nova ponderação entre essas variáveis, definindo um novo modelo. Esse modelo ele vai usar de novo para fazer uma predição comparando com os dados que ele está extraindo, com os dados que eu coloco, né, para ele fazer a predição. É interessante ter os dados conhecidos para saber, né, o desempenho que ele atingiu. Muito bem, vamos dizer que esse modelo funcionou bem, ele, com base nos dados históricos, ele conseguiu ter um resultado adequado, né, de predição, né, do meu forecast. Agora eu vou para a realidade, ou seja, a partir do momento que eu começo a prever coisas para frente, né, eu vou comparar com base no que ele está me predizendo com a realidade. Se tiver dentro, né, de um desempenho adequado, ok. Se saiu muito daquilo que era o que era esperado, ele vai de novo modificar um modelo em função dos dados que ele está recebendo. Então veja, nesse caso, a gente está vendo que o modelo é resultado de um aprendizado a partir dos dados históricos e dos dados presentes. Se houver uma mudança, o modelo irá aprender com os novos dados. E isso ele vai ajustando esse modelo. Então, quanto mais eu vou usando, né, e mais dados eu tenho, melhor fica o modelo, né, a predição do modelo. E a diferença do machine learning é a quantidade de variáveis e de dados que eu posso envolver, né? Aqui tem diversos exemplos de aplicações, né? Predições de demanda, de inventário, de execução, coisas que nós já fazemos hoje, mas a diferença que tem é a capacidade que o sistema tem de analisar um volume muito grande de dados. Por exemplo, eu posso examinar os dados de predição de demanda em função, por exemplo, do dia, da condição climática. Desde que esses dados estejam disponibilizados, ele vai usar isso para compor o modelo. Quer dizer, eu posso elaborar meu modelo aumentando o nível de qualidade da minha predição, da minha análise. Não é? Eu posso fazer manutenções preditivas, saber o momento em que eu devo fazer, por exemplo, uma parada de máquina, uma troca de um determinado componente da máquina, né, em função da análise dos dados que vêm do dispositivo, né, dos sensores que estão naquele equipamento. E assim por diante. Eu posso usar em reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, né, na avaliação de qualidade. Por exemplo, eu posso usar câmeras, né,
para avaliar a qualidade de um determinado tecido na indústria têxtil, por exemplo, para avaliar a qualidade daquele material, não é? Saber se ele está dentro de determinados padrões. Eu posso usar, por exemplo, a Netflix, a Amazon, usam em sistemas de recomendação com base no histórico, ele prediz, né, o que você tende a comprar, não é? Então, li os produtos, né, de vídeo, desde vídeos, né, até produtos. Os sistemas de navegação e roteirização, a roteirização aqui no caso, baseada em roteirização dinâmica. Isso eu posso levar em conta vários elementos para me auxiliar no processo de roteirização. Eu já tenho roteirizadores hoje, mas não com essa capacidade de uma roteirização dinâmica com um volume muito grande de variáveis, né? Eu posso otimizar a estufagem, sistemas de busca, que o Google já usa o Machine Learning. Uso os sistemas de Machine Learning para o controle, para o comando dos veículos autônomos, dos robôs autônomos, né? E assim por diante. Existe um conjunto bastante. Aqui eu citei só alguns exemplos de aplicações, mas vocês vão poder encontrar uma quantidade gigantesca de aplicações com base no aprendizado de máquina. A manufatura inteligente. A manufatura inteligente é caracterizada pelo uso de sensores. Internet das coisas são os dispositivos com sensores interconectados à internet, né? Isso é a internet das coisas. Os dispositivos, assim como as pessoas hoje estão conectadas à rede, os dispositivos vão estar conectados à rede. Vai ser normal isso. Então o volume de dados que nós vamos ter é gigantesco, porque todos os dispositivos vão gerar dados, né? Tanto para gerar dados para que eu possa avaliar determinadas situações, como eu posso, a partir desses dados, intervir, né, no dispositivo, né? Muito bem, eu vou fazer uso, né, devido ao volume de dados de Big Data e de Machine Learning, para fazer o aprendizado em máquina, me ajudar no processo de Analytics e tomar as ações. Eu vou ter também os sistemas robóticos autônomos. Os sistemas robóticos, eles são lá da geração da indústria 3.0. Agora, os robôs autônomos são aqueles que têm uma capacidade de aprendizado. Isso é, eles aprendem, eles têm múltiplas funções. Os robôs da indústria 3.0, eles tinham simplesmente uma atividade repetitiva com layouts fixos. Eles ficavam, por exemplo, aqui, o robô de solda, né? Então ele tem um layout fixo, ele é específico para essa função, né? Para alterar a funcionalidade desse robô era complicado. Já nos sistemas robóticos autônomos eu tenho os sistemas com capacidade de aprendizado, né? É o que a gente chama de inteligência cognitiva, né? De aprendizagem de máquina. Esses robôs compostos em redes, né? Por internet das coisas, machine learning, vão poder ter múltiplas atividades e em layouts variados. Quer dizer, eu posso usar um determinado robô num layout e levá-lo para uma outra atividade, né? Então essa é uma característica. A manutenção preditiva nós já tínhamos colocado, então através do uso de sensores, né, de pressão, de temperatura, de ruído, eu posso relacionar essas variáveis com as falhas que ocorrem, né? Pegar um grande volume de dados e aí eu consigo, fazendo o uso de machine learning, identificar quando determinada falha aconteceu, qual era o nível de ruído, qual era a temperatura, qual era o nível de pressão, não é? Então com isso me dá uma condição de ter uma predição, né, de quando uma falha irá ocorrer, não é? Então eu troco, ao invés de fazer uma manutenção por horas, né, de substituição de uma determinada peça em uso, né, eu faço a manutenção levando em conta exatamente qual é a situação que eu estou tendo, né, do equipamento com aquelas peças, né? Com isso eu
aumento, né, tem uma maior produtividade, né, um menor nível de interrupção, né, ou a interrupção num momento adequado, né. Eu também tenho uma manufatura aditiva, né, que é a chamada impressão 3D, onde eu tenho o objeto digital, né, o desenho de um objeto digital, né, um arquivo eletrônico do objeto digital, da peça digital, e eu imprimo esse objeto. No passado, a gente pegava a peça digital, confeccionava um molde, e desse molde nós imprimíamos as peças, tá certo? Né? Imprimíamos não, nós produzíamos as peças. Aqui não. Aqui, do objeto digital, eu transformo esse objeto digital em camadas, né? Secciono em camadas, e esse seccionamento em camadas é transformado em informação para a impressora 3D. Com isso eu vou ter peças extremamente complexas, leves, com possibilidade de trabalhar com diversos tipos de materiais, mais de 200 tipos de materiais, resinas plásticas, metais, tecidos, né? Tecidos, né? Nós temos aí até o Big Burger, né? De impressão 3D, né? Muito bem. Isso é o que é a manufatura aditiva. O que eu ganho com a manufatura aditiva? Eu ganho flexibilidade para montagem de modelos. Eu ganho uma flexibilidade para imprimir, né, determinadas peças. Eu não preciso tê-las longe do local, né? Eu não preciso ter a peça para estoque. Eu posso tê-la sob demanda. Então essa é uma característica da manufatura aditiva. Então a manufatura aditiva vai permitir a redução de estoques de determinadas peças, né, principalmente peças de manutenção, ou então eu vou poder produzir sob demanda. Então, por exemplo, na área de aviação, na área médica, né, ortopédica, é, aparelhos para deficiência auditiva, né, ou seja, peças customizáveis, né, eu vou poder fazê-las sob demanda, né. Muito bem. Aqui nós temos, na parte de operações, alguns exemplos, né, de algumas outras tecnologias aplicadas, né, como os robôs usados no picking, por exemplo, dos CDs da Amazon, em que ele traz o rack com os materiais para a pessoa então fazer a pegada do material, né? A pessoa fica parada e as prateleiras vêm até ele. Outro exemplo, né? Aqui diferente, totalmente automatizado, né? Desde a pegada do material até a disponibilização do pedido em uma outra caixa. Então, esses robôs aqui estão trabalhando, né? Eles estão coletando os vários pedidos, né? Que estão em determinadas caixas, em determinadas posições, e levando para uma caixa onde depois vai ser expedida, né? Então esse é um processo totalmente automatizado. Nós também temos, com a digitalização, os chamados gêmeos digitais, que é chamado de digital twin, né? Ou seja, eu tenho o dispositivo físico, e eu tenho o objeto digital do mesmo dispositivo. E através dos sensores, né, que eu tenho no dispositivo, esses sensores estão medindo parâmetros desse dispositivo, do funcionamento do mesmo, que eu levo essa informação para o objeto digital. Então, o que me permite isso? Me permite, por exemplo, que a empresa responsável por esse equipamento, à distância, ela esteja vendo o funcionamento desse equipamento aqui, né? Exatamente como é que ele está lá, com base nos parâmetros do que está acontecendo com essa máquina. Com isso eu posso fazer análises e fazer intervenções e mandar então comandos para ajustes, né, no setting dessa máquina aqui. Outra alteração na parte de operações
é a utilização de realidade aumentada, né? Por exemplo, com a utilização do Google Glass. Aqui, veja aqui a interação, né? Homem-máquina, né? E dispositivos inteligentes, né? Você tem aqui a pessoa, eu estou fazendo uma explicação, dando um treinamento, a pessoa está vendo aqui, estou fazendo um treinamento sobre determinados tipos de equipamentos, as pessoas estão vendo esses equipamentos através do óculos aqui. Eu posso também, por exemplo, numa área de manutenção, usando esses óculos, ter toda a documentação. E em função daquilo que eu vejo, ele me dá orientações. Não é? Pode, por exemplo, escanear, fazer uma varredura, identificar determinadas informações e me dar detalhes, né, exatamente do ponto onde eu devo mexer. Posso usar isso também para o picking, né? Um outro exemplo, né? O varejo da Amazon Go é uma loja que funciona sem operadores, sem checkout, né? A pessoa, o cliente entra, escaneia o código de barras que ele está cadastrado. A partir do momento que ele entrou na loja, o sistema sabe quem é a pessoa que está lá. Sistemas de câmeras conseguem identificar que produtos é que são coletados, são apanhados, né, pelo cliente, e aí nesse momento eu já dou baixa, né, desse item no estoque, se o cliente naturalmente pegar, se ele devolver, o sistema reconhece isso também, verifica, já dispara todo o processo se é necessário ou não fazer um novo reabastecimento, dá baixa no estoque, faz a cobrança no cartão de crédito e gera um informativo para o cliente, né? Isso no Amazon Go, né? Então vocês estão vendo a integração, a digitalização, como os processos mudam e qual é a mudança da experiência para o cliente, né? Nós temos também aqui, né, nós estamos vendo aqui os portos digitais totalmente automatizados. Nós temos um porto na China, que é o porto de Qingdao, né, na China. Ele está totalmente automatizado, né? Uso de robôs, uso de internet das coisas, 5G, toda a movimentação é automatizada. Praticamente não tem funcionários trabalhando nesse porto aqui. É como um centro de distribuição como esse aqui na Inglaterra, né? Só que é um porto, né? Totalmente digitalizado. E no transporte, né? O transporte 4.0. Então nós vamos ter lá, né, os embarcadores, as cargas, os prestadores de serviços, os equipamentos, os sensores, né? Nós vamos ter os equipamentos com muito mais sensores, né? Nós vamos, com isso, integrar soluções em nuvem, quer dizer, eu vou ter muitas das soluções ligadas a transporte disponíveis em nuvem, vou fazer uso de blockchain, onde eu vou interligar as informações entre todos os elementos dessa cadeia, né, envolvida. Eu posso também interligar informações relativas à cidade, à situação de faróis e assim por diante. Com isso eu vou poder desenvolver sistemas de gerenciamento de transporte mais inteligentes, fazer manutenção preditiva, ter contratos inteligentes através do uso do blockchain. Isso, contratos inteligentes significa o seguinte: os contratos, né, eles estão na forma digital e eles estão disponíveis dentro de uma base de dados composta pelo blockchain, né? Então esse contrato digital, na medida em que a empresa, né, de transporte estiver realizando lá suas atividades, o seu desempenho, né, vai estar sendo verificado contra o contrato que está lá colocado, contra aquilo que foi acordado do nível de serviço, né? E o sistema vai gerar, vai analisar automaticamente essa informação. Assim como a gestão de risco, eu vou poder predizer de uma forma mais precisa com a análise de várias variáveis que envolvem o risco, para poder predizer, olha, aqui vai acontecer um imprevisto, ou um sinistro, então eu tenho que tomar outra ação.
eu vou poder, com toda essa interligação de dados, né, em tempo real, eu vou poder elaborar uma torre de controle com dados em tempo real dos meus principais indicadores ligados ao transporte, dando visibilidade em todos os processos. Com isso, o que se ganha? Ganha em saber onde estão os pedidos, a qualidade do transporte, eu vou poder ter exatamente a localização, eu vou poder ver aspectos da roteirização de uma forma dinâmica, vou poder avaliar meus custos de transporte e melhorar minha produtividade com base em todo o sensoramento que eu estou fazendo e a análise que eu estou fazendo. A auditoria e negociação de fretes vão ser intermediadas pela inteligência artificial. Eu vou ter, com o uso de sensores, né, prevenção de acidentes, né, e vou ter o controle de veículos autônomos, aqui como os exemplos que eu estou dando aqui, né, veículos para transportar transportes de carga de longo percurso, veículos autônomos para o last mile, uso de drones para o last mile, né? Nós tivemos aqui em outubro, né, testes do iFood, né, que recebeu autorização da Anatel para fazer testes, né, na cidade de Campinas, né? Então, saía da praça da alimentação, né, os pedidos recebidos e levava os itens até um ponto, que era um hub, né, onde os motoboys iam fazer a entrega na perna final, né? Aliás, essa é uma solução, por questões ainda de segurança, que deve ser a que vai se implementar num primeiro momento, né? Ou seja, o drone, né, não chega até o ponto final do consumidor, mas ele fica até um certo ponto. Essa perna aqui, né, é a perna onde você tem uma maior dificuldade, uma maior perda de tempo, né? Então o drone faria esta perna e a perna final sendo feita de outra forma, né, por motos, né, bicicleta e assim por diante. Nós falamos lá do blockchain, mas o que é o blockchain? O blockchain, todas as informações, os dados, né, eu posso colocar num registro, né, é um livro de registro, né, de entradas e saídas, que são criptografados, armazenados e de forma distribuída. Então os registros são depois divididos em pacotinhos e distribuídos na nuvem, nos vários servidores na nuvem, existindo uma chave que mostra, né, qual é a ligação para eu montar de novo o registro todo, né? E uma característica é que eles são imutáveis, né? Eu não consigo alterar, diferentemente, por exemplo, hoje de um registro que eu faço num servidor, né? Eu coloco lá, tem os meus dados e ele vai para um servidor, né? Todo o registro está lá, né? Então, se eu atacar esse servidor, eu consigo causar um problema sério. Já desta forma, fica muito mais difícil eu conseguir invadir os dados do registro, né? Então, eu tenho os benefícios que eu tenho na utilização desse sistema distribuído de registros, né? Usando a nuvem, né? Eu vou ter uma maior rastreabilidade, ou seja, porque tudo está registrado. Tudo que entra, informações que são acessadas, elas estão registradas. Eu tenho maior transparência também, né? Isso é, como eu tenho rastreio, eu dou transparência. Se eu dou transparência, eu tenho compliance, ou seja, a qualquer momento que eu quiser verificar uma determinada transação, eu consigo saber quem foram os envolvidos, né? Isso me dá segurança no processo, né? Aumenta a segurança na troca de informações, né? Aumenta a velocidade, né? Por exemplo, os recibos de entrega num cliente, né? Eu entreguei as mercadorias num determinado cliente. Hoje eu tenho todo um processo até chegar, até que a empresa conheça e receba essa informação. A partir do momento que eu tenho a informação do cliente, essa informação já vai para o blockchain, né? E todos ali têm conhecimento, né? Então eu aumento a velocidade.
eu também elimino intermediários, porque as relações podem ser estabelecidas pessoa a pessoa, empresa a empresa. Eu não preciso de intermediários, né, fazendo pontes, né, intermediando. Né? Então, há uma ampla gama de benefícios na utilização do blockchain, que ainda está nascendo as suas utilizações. E as aplicações são no business to business, business to consumer, né? Nós vamos ver aplicações em contratos inteligentes, né? Os contratos inteligentes a gente já havia mencionado, então na hora que eu digitalizo, né, o contrato, os sistemas, né, de machine learning vão poder fazer verificações do que está acontecendo entre o desempenho que está ocorrendo versus aquilo que foi contratado. Né? Eu posso ter rastreamento. Né? Então, dentro das questões de sustentabilidade hoje que se coloca, né, ligadas ao meio ambiente, né, eu posso rastrear, né, toda a minha cadeia de suprimentos se todos os envolvidos tiverem os seus dados, os seus registros colocados dentro do blockchain. Né? E o comércio exterior, né, também é beneficiado. Né? O comércio exterior, que envolve muitas relações entre empresas, né, eu posso eliminar intermediários e eu posso ter, como os contratos estão de forma eletrônica registrados lá, todas as interações, fica mais fácil o controle de todos esses processos. Né? Tanto que nós temos aqui, por exemplo, a recente, né, o Brasil assina um acordo de blockchain com os países árabes. Os árabes querem usar o blockchain nos produtos que eles compram para assegurar que aquilo que está sendo entregue a eles tem todas as condições dos contratos que foram colocados. Finalmente, nós temos a cadeia de suprimentos 4.0, ou seja, a empresa digitalizada e a cadeia de suprimentos, né, digitalizada, né, integrada de forma digital. Então, nós estamos vendo aqui o caso da Natura, onde toda a sua cadeia de suprimentos, desde o abastecimento, né, desde o suprimento de materiais para produção, distribuição e o desempenho que eu estou tendo, né, junto às vendedoras, tudo isso eu tenho aqui uma torre de controle que eu tenho toda a visão do que está acontecendo na cadeia de suprimentos, né? Com indicadores, se está acontecendo algum problema ou não, o que se pode fazer, e como tudo isso está integrado e digitalizado esses processos, eu posso rapidamente ter ações de decisão, né? E isso suportado por sistemas de inteligência artificial que me ajudam nessa orientação e no processo de decisão. Se eu tiver máquinas flexíveis, a minha produção flexível, autônoma, ela vai se ajustar em relação às informações que forem fluindo aqui. Né? Com isso, nós vamos entregar uma melhor experiência ao cliente, uma maior integração e colaboração em tempo real, uma maior visibilidade e informação disponível a qualquer momento, decisão baseada em dados, redução do estoque e perdas, maior agilidade e flexibilidade. Vamos ter uma capacidade maior de gestão de risco, tornando a cadeia antifrágil. Os aspectos de segurança digital são aspectos que são elementos que têm que ser considerados dentro da estratégia, né, da logística 4.0 e da cadeia de suprimentos 4.0, assim como as questões de sustentabilidade e governança, né, a sustentabilidade do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista ambiental, né? Tudo isso, né, eu preciso também gerenciar essas informações e na medida que eu tenho todos os processos digitalizados, isso se torna mais visível, né? Permitindo que eu faça uma governança entre os parceiros na empresa e entre os parceiros de uma forma mais efetiva. Então é assim que a gente enxerga o desenvolvimento da logística 4.0. Nós temos aqui as referências, né,
de orientação para vocês, não é? Que podem apoiar, é aqui os meus contatos. Eu espero que tenha sido uma apresentação introdutória para inspirar vocês a buscar mais conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado a todos vocês.